Olá, eu sou Melina Sander. Eu sou Raimundo Neres. E esse é o nosso canal Minha Vista de um Ponto. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje o nosso bate-papo começa com uma história. Amo histórias. Conta pra gente essa história, Rai. Na Pérsia, há uma lenda de que um rei chamado Périca, ele descobriu a traição da esposa dele com um dos servos dele. Ele ficou extremamente indignado. Ele amava a mulher e não aceitava aquela traição, principalmente com um servo de confiança. Irado, mandou matar a mulher, mandou matar o servo, mas ele ainda era muito jovem e ele sentia a necessidade de ter alguém ao lado dele. Ele teve a brilhante ideia de fazer o seguinte: tomaria uma jovem como esposa, teria sua relação na noite de núpcias, como é esperado, mas no dia seguinte ela seria degolada. Por quê? Porque na cabeça dele, assim não haveria mais chance de traição. Ele não corria risco de dar o seu amor a alguém que o trairia. E assim foi acontecendo. Jovens foram sendo tomadas para serem esposas desse homem e no dia seguinte elas simplesmente desapareciam. Uma a uma. Uma a uma. Uma moça, filha do vizir, disse ao pai: eu quero ser esposa do rei. O pai disse: não, eu vou perder você, você é minha única filha. E ela disse: não, eu quero ser esposa do rei. Eu quero salvar as outras jovens desse destino cruel. O nome dessa moça, Sherazade. E ela foi, ofereceu-se ao rei, o rei a aceitou em casamento e disse a ela: você sabe que amanhã a sua vida está em minhas mãos. Ela disse: sem problemas. Foram para o casamento, houve o casamento, houve a conjunção carnal esperada em todos os casamentos, e após o fogo do amor cessar, quando todos imaginavam que ela morreria, ela disse a ele: meu marido, senta-te aqui, quero contar-te uma história. E começou a contar a ele uma história, envolveu-o na história durante toda a madrugada, e na manhã, quando o dia estava amanhecendo, ele disse: e o final da história? Ela disse para ele: amanhã, hoje à noite, eu te conto o restante da história. Me aguarda, descansa, e à noite você volta. À noite ele estava lá, ela contou o final da história, emendou em outra história, fazendo com que ele ficasse mais ainda enredado. Passando a madrugada, ele disse: mas e o final da história? Ela disse: volta à noite, que eu te conto o final da história. Nessa brincadeira, ela induziu durante várias noites, até que ele percebeu que não podia viver mais sem as histórias dela. Assim nasceu o conto As Mil e Uma Noites. A minha pergunta é: será que o amor, será que o relacionamento, ele vai além da questão física? O que é que você fala? Em minha nada humilde opinião, que eu já vou começar dando a minha humilde opinião, que não é humilde mesmo, o amor vai muito além de questões físicas. A gente pode até, naquele primeiro momento, se interessar pela beleza, né, pelo charme e sensualidade do cara ou da menina, mas o amor, em minha humilde opinião, ou em minha nada humilde opinião, ele é baseado em uma construção. O amor, ele é construído dia a dia, ele é construído a partir de vivências, de trocas e de afeto. Não necessariamente e não diretamente a parte física. Entendi, mas você está me dizendo com isso que a parte física não importa? A parte física importa, importa muito! Mas não é o ponto crucial, não é o único ponto. Um relacionamento, ele é composto de vários aspectos. Sim. Existem várias nuances que vão compondo aí esse relacionamento, e a partir dessa vivência, a partir dessa decisão, é possível construir o amor. Acho que o amor é construído a partir desse relacionamento. Veja que parece que eu estou entrevistando você. E não vou perder a oportunidade. Por que, então, os relacionamentos têm fracassado tanto nos últimos dias, nos últimos meses, nos últimos anos? A gente tem visto uma avalanche daquilo que pareciam ser bons relacionamentos simplesmente desmoronarem. Pessoas famosas que estavam juntas há 10 anos, 20 anos, 30 anos, e simplesmente desmanchou. Por que os relacionamentos estão fracassando? Permita-me devolver a pergunta.
por que que um relacionamento que acabou é considerado fracassado? Que pergunta! Nossa, essa pergunta é muito boa. Eu prefiro responder essa pergunta com essa outra pergunta. Sim. Às vezes a gente esquece que um relacionamento que, de repente, não prosperou mais, não foi adiante mais, é um relacionamento fracassado. E não é um relacionamento fracassado. A gente precisa lembrar que, enquanto o relacionamento acontecia, as pessoas estavam felizes, as pessoas tiveram seus momentos bons, muitas vezes o casal viajou junto, teve filhos, se emocionou junto, foi para o cinema junto, e tudo isso é coisa boa. E as pessoas esquecem, olha, o casamento terminou, o namoro terminou, o noivado terminou, sim, mas houve uma história por trás disso. E essa pergunta que eu faço, ela não é novidade. Sim. Uma vez, excelente uns pergunta. anos atrás, eu reencontrei um amigo de infância. A gente brincava junto na rua, aquela coisa de menino, né? E crescemos, no decorrer da vida a gente desencontrou, e recentemente, através das redes sociais, nós tivemos um contato. E aí, como você vai? O que aconteceu? Casou? Tá trabalhando onde? Aquelas coisas, né? Aquele resumão que a gente faz da própria vida quando encontra um amigo antigo, que a gente não vê há muito tempo. E aí, quando eu disse a ele sobre a questão do meu divórcio, ele disse, poxa, Melina, que pena. Eu sinto muito que não tenha dado certo. E aí eu fiz essa mesma pergunta para ele, que eu fiz para você. Eu falei, mas fulano, por que você acha que não deu certo? O meu relacionamento deu certo, sim. Foram anos de convivência, de construção, de decisão pelo amor. Foram anos de construção juntos, construção de uma família. Tivemos um filho juntos, construímos patrimônio, pouca coisa. Cuidado com a receita. Mas temos uma história bem sucedida no tempo que ela durou. E que bom que hoje em dia a gente tem a possibilidade de fazer decisões diferentes da que a gente fez no ano passado. Sim. As pessoas mudam, os lugares mudam, as coisas mudam, nossas ideias mudam. Então, quando eu tomei a decisão pelo sim, lá quando eu tinha 25 anos, eu estava certa daquela decisão e vivi um dos melhores anos da minha vida dentro desse relacionamento, dentro desse casamento. Só que com essa possibilidade de mudarmos de opinião, de mudarmos de direcionamento na vida, foi identificado que aquele relacionamento ele podia ser construído de uma outra forma. E foi percebido que o casal conjugal poderia se dissolver. Sim. Seríamos amigos e seríamos um casal parental nesse projeto de cuidar do nosso filho para a vida toda. E o nosso para sempre é através de Pedro. Eu até tive uma leitura uma vez, acesso a uma leitura que eu achei muito interessante, que fala assim, o que Deus uniu, o homem não separa. Porque a gente tem, né, essas crenças religiosas muito fortes que a gente mantém uma decisão muitas vezes não é com base na nossa vontade, no nosso desejo, mas com base no que esperam da gente e com base nas imposições culturais e religiosas. Então, esse termo, o que Deus uniu, o homem não separa, ele é muito representado, na minha concepção, através da figura de um filho. Porque aquele casal parental, ele está unido num projeto que vai durar a vida inteira. Então, entendi. É uma ele boa não vai visão. ser separado. É uma boa visão, uma boa visão. E isso traz aí muitos questionamentos, abre um leque gigantesco para a gente falar sobre o assunto. Gente, você que está assistindo a gente aí, participa, deixe seu comentário, não esquece, segue a gente, clica lá, se inscreve no canal, compartilha e diz pra gente o que você acha disso aí. Sabe por que a gente está perguntando isso? Porque hoje, mais do que nunca, com o advento das redes sociais, as pessoas parecem estar tão próximas e ao mesmo tempo tão distantes. Né? Então, a questão do relacionamento é extremamente importante. E vai além do relacionamento homem e mulher. Também tratamos aqui do relacionamento entre amigos, que muitas vezes se distanciam. Mas eu vou trazer uma outra pergunta. Eu me lembro de uma vez, eu conversava com uma certa pessoa, eu não direi o nome para não criar problemas judiciais, né? Eu não direi o nome, mas essa pessoa tinha uma lista de qualidades que ela buscava no outro, né? Pra vocês terem uma ideia, a lista tinha até quantidade de dentes que a pessoa tinha que ter. O que a gente
busca no relacionamento, na sua opinião? É uma brincadeira com fundo de verdade, tá? É uma brincadeira com fundo de verdade. Mas sim, eu construí uns anos atrás, né, diante dessa nova perspectiva de estar fora de um relacionamento, de não me relacionar e buscar outras formas de me relacionar, de me entender, de me compreender nesse mundo. E então eu disse, eu só me relaciono de novo se a pessoa tiver esses critérios aqui. A lista é gigantesca. A lista é gigantesca. A lista era muito específica. E o que essa lista, essa brincadeira, nos comunica? Sobre o ideal do amor romântico. Sim. A pessoa, ela precisa atender a todos aqueles critérios para que seja a pessoa perfeita para mim. Sem considerar que eu sou perfeita? A esse ponto, quantos Essa é a itens questão. eu atendo desses pré-requisitos que eu mesma criei para essa lista? Essa é a Esse é um questão. ponto. Essa é a questão. Porque a gente busca, eu vou fazer aqui uma analogia com um casal do cinema muito, muito conhecido. A gente busca, o homem busca a Angelina Jolie dele, mas ele não é o Brad linda, Pitt. Né? É, E vice-versa, né? Porque eu sou a Angelina louca. às querendo vezes Brad. você busca o príncipe encantado, mas você não é a princesa. Poxa, E chato. o quanto disso a gente precisa rever? Muitas vezes a gente busca no outro uma perfeição que a gente sequer passa perto. Por que isso acontece? Por que a gente cobra tanto do outro e quando a gente é cobrado a gente não gosta, a gente acha ruim? A gente não dá conta de atender a tanta demanda. Você A não gente acha que não isso dá atrapalha o conta. relacionamento, Totalmente. A gente não dá conta de atender a tanta demanda social, enfim, da família, da gente mesmo. não? Sim. Então são muitas, muitas exigências. E uma das grandes exigências que a gente tem na vida é ser feliz. Às vezes esperam que a gente seja feliz o tempo inteiro. Você tem que ser feliz dentro do relacionamento. Ah, tá, escolhi separar. Ah, então agora você tá feliz, né? Não, nem sempre a gente tá feliz em todo momento de vida. E tem uma outra questão que essa lista, né, vem nos comunicar também. Essa lista gigantesca de critérios, elas comunicam também em que momento aquela pessoa, que eu fui citada como exemplo naquele tempo e espaço, mas assim, em que momento essa pessoa está vivendo? Qual é o momento dela naquele ponto? Sim. Se ela faz tantas exigências sobre relacionamento, será que ela realmente quer um relacionamento? Ou ela está usando essa lista como um escudo protetor, tá? Para dizer, eu só me relaciono dessa forma, eu só me relaciono com esse alguém. Então eu tenho a desculpa de não me relacionar. Sabe por quê, Rai? Fala. Existe uma pressão social muito grande entre homens e mulheres, tá, Sim, gente? sim. Mas existe uma pressão social muito grande de que você precisa estar dentro de um relacionamento. Nossa. De que você só vai ser feliz dentro de um relacionamento. Sim. Sabe? E às vezes a pessoa não quer um relacionamento. E ela só quer viver aquele momento, se encontrar, se descobrir, viver de outras formas, se relacionar de outras formas. Existem formas diferentes de se relacionar que não esse amor afetivo sexual. Sim. Eu posso me relacionar com amigos, eu posso me relacionar melhor com a minha família. Sim. Então, buscar outras formas de relacionar também é uma forma de relacionamento, só que não é considerado. Sim. Aí parece que a pessoa está sozinha. Parece que solidão, que triste. Só existe vida se você tiver com alguém. O que não é verdade, né? Você citou muito bem aí a questão das amizades. Parece que a gente dá pouco valor aos amigos. E os amigos, eu vou dizer assim, de uma forma muito poética, os amigos são uma espécie de amante com quem você não faz sexo. Por quê? Porque um amigo, eu tô falando de amigo de verdade, é aquela pessoa com quem você se abre, que você conversa, que você se expõe, que você é você mesmo, com quem você se permite, muito bom. que você se permite falar, né? É aquela pessoa que você lembra e fala assim, nossa, esse aqui, que falta, que vontade de dar um abraço, de conversar com essa pessoa. Lembra daquele vídeo que a gente falava do Save Point? Sim. Eu acho que é esse também, esse lugar de segurança que a gente encontra em alguns amigos. Né, pessoas de segurança. Inclusive, me permita aqui, nada a ver com o assunto, mas um abraço aí para o Antônio Clóvis,
lá de Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães, colega de trabalho, amigo, irmão, gigantesco, uma pessoa maravilhosa. E também um beijo no coração de Érico Souza. Érico, eu quero mandar um beijo para Érico também. Érico, saudade de você. Apertado, Deus se cuida, pelo amor de Deus, e manda mensagens aí para nós. Érico é outro amigo gigante. E um grande apoiador do nosso projeto. Figura fantástica. Voltando cá para o relacionamento, eu vou puxar a história lá da Sherazade de novo. Inclusive, eu gostei dela. Que mulher, hein, gente? Inteligente. 1001 histórias, 1001 noites e um coração dobrado, um coração quebrantado. E o rei desistiu da ideia de matá-la no final do dia, porque ele se apaixonou por ela. A questão é, ele se apaixonou pelas histórias que ela contava e enredou ele. Você acha que os casais atualmente estão conversando pouco? Estão tendo poucas histórias entre si? Eu não acho que apenas os casais estejam conversando pouco. Eu acho que as famílias estão conversando pouco. As pessoas estão usando muito a rede social como um lugar de interação. Quantas vezes você já percebeu? Por exemplo, fui a um restaurante, aí tem uma família à mesa, jantando, comendo uma pizza, enfim. Cada um com seu celular. Primeira coisa que a gente faz, e eu vou me incluir porque às vezes eu uso desse artifício, tá? Eu quero que a criança fique quieta. Celular. Aí, naquele meio da interação, eu pego o tablet dele, né? Pego o meu próprio celular, o marido pega o celular, o outro filho pega o celular. Tá cada um na mesa com o seu próprio celular e não existe interação entre si. Sim. Então, esse problema de interação, ele está sendo identificado não só entre casais, o que é um grande prejuízo. Porque se a gente quer construir esse amor e estar dentro de um relacionamento saudável, é imprescindível que haja comunicação. Comunicação é um dos pilares assim, para a construção desse relacionamento saudável. Então, hoje, um dos problemas que a gente vê de relacionamento, de modo geral, em minha opinião, é a questão de comunicação mesmo. Você não acha que as pessoas se comunicam pouco? Porque toda vez que eu me comunico, eu termino me abrindo para o outro. Você não acha que as pessoas andam com medo de se expor e, de repente, expor suas fraquezas para o outro? Então ela diz assim, vou falar pouco, vou interagir pouco, porque assim eu me exponho pouco. Então o outro não vai saber muito a meu respeito. Porque, olha o medo. Se eu me exponho para o outro pode usar a minha fraqueza contra mim. É um medo meu. Não seria isso aí? Eu tenho 2 pontos a considerar dessa pergunta, essa questão que você trouxe. Considera. Gente, peraí, não perde não. Fala pra gente o que é que você acha. Eu quero saber de você também. Um dos pontos é, se eu evito comunicar com quem eu me relaciono, se eu evito expor para ela as minhas fragilidades, eu estou perdendo a oportunidade de conhecer a mim mesmo. Perdendo a oportunidade de conhecer partes de mim a quem eu ainda não fui apresentada. Sim. A gente fala muito de autoconhecimento. Eu quero me autoconhecer. Aí vou para psicóloga, vou fazer curso, né, alternativo, vou ler, enfim, fazer meditação. Eu quero me conhecer profundamente. Mas a gente não percebe que um dos meios mais efetivos para se conhecer é através do outro. Não só o olhar do outro, mas o espelhamento que a gente percebe através do outro. Alguns insights que são provocados pelo outro, sabe? Sim. E é dentro do relacionar que a gente consegue identificar nossos pontos fortes, nossos pontos fracos, nossos pontos de fragilidade. E o segundo ponto que eu quero considerar é em relação aos nossos pontos de fragilidade. Esse relacionamento ele só é de verdade, ele só é inteiro quando eu permito entrar com a minha vulnerabilidade. Quando eu estou vulnerável, quando eu estou exposto, eu permito que essa pessoa me conheça e eu permito que essa pessoa me trate da forma como ela acha que eu devo ser tratada. Sim. E aí cabe a mim. Eu mereço ser tratada dessa forma? É assim que eu quero ser tratada? Então, se uma pessoa usa a sua fragilidade para te atacar, essa pessoa quer bem? Quer o meu bem? Não. Ela vai me ajudar a construir? Então, a partir disso, eu consigo fazer minhas escolhas. Mas isso vai exigir de mim uma maturidade gigantesca. A gente está nesse mundo para isso mesmo. Caminhar, evoluir, essa levar é a pancada, frase. gente. A gente não está aqui só para ser amaciado,
Ah, você é bom, bonito, barato, brincando. Você é bom, bonito. Tudo a gente faz piada, meu Deus. Eu não vou cortar essa parte. Você é bom, bonito. Eu não sou barato, não, viu? Tô avisando íntegro, logo. sabe? A gente não só é elogiado o tempo inteiro, a gente não Sim. só é presenteado, acariciado o tempo inteiro. Às vezes a vida dá porrada na gente. E essa porrada ela vem através desse interagir um com o outro. Mas se eu observo a forma como o outro me trata, eu tenho a escolha de permanecer naquela relação ou não. Exatamente. Escolha. Essa é a palavra. Isso não quer dizer que diante do primeiro problema que você tiver no relacionamento, eu vou terminar. Não. Não é assim. A gente estava falando de maturidade. É um lance de você parar, sentar, conversar. Não progrediu? Parar, sentar, conversar. Não progrediu, de repente seja o momento de ver se não deveria repensar a caminhada. Isso não quer dizer que vão virar inimigos ou coisa do tipo. Eu acredito, né, que as relações se transformam, eu tenho inclusive questionamento lá na frente aqui, vou fazer para você. Ele está perguntado hoje, mudou esse negócio. Tá? Relacionado a isso aí. Por quê? Porque a gente precisa ter maturidade. Mas não é fácil isso. Uma coisa que você falou aí que eu acho extremamente interessante. As pessoas mudam, as pessoas crescem, as pessoas evoluem. Isso quer dizer que as relações mudam e também quer dizer que eu preciso repensar a minha opinião sobre o outro. Muitas vezes o outro, em um momento anterior, cometeu um erro, cometeu uma falha, mas mudou a sua forma de pensar, mudou a sua forma de agir e é outra pessoa. Isso quer dizer que eu preciso ter outro olhar sobre essa pessoa. Veja na história, eu vou trazer de novo a história da Sherazade. Eu gostei muito dessa história. O rei, no começo da história, o rei era um monstro. Mas com o decorrer do tempo, com o envolvimento, com as histórias, com as conversas, ele mudou de opinião e ela também mudou a opinião dela sobre ele. Porque ela insistiu na história porque ela percebeu que poderia haver uma evolução nesse sentido. E os relacionamentos precisam disso. Precisam de evolução ou revolução. Sim. A escolha aí é você que vai dizer. Mudou.